Oi, bom dia. Nosso tema hoje é sobre sexo seguro e as integrantes do grupo são Amanda Santana, Bárbara Souto, Giovana da Costa, Julia Grado, Isabela Freitas e Luane Speck. Agora eu vou falar um pouco o que é o sexo seguro. O sexo seguro, também chamado de sexo protegido, é um conjunto de práticas que tem como função de reduzir o risco de infecções durante a relação sexual, de modo que impede o desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis, que é o ISTS. Dessa maneira, o sexo não seguro seria a relação sexual, sem uso de qualquer contracepção, de barreiras ou outras medidas para a prevenção de STS. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre os riscos do sexo não seguro. Como muitos sabem, ao praticar o ato sem a proteção, estamos dispostos e mais vulneráveis a ter uma gravidez indesejada e a contaminação e transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Eu vou falar um pouco sobre os fatores de risco agora. O primeiro deles é o sexo desprotegido. Praticar sexo sem camisinha, tanto feminina quanto masculina, é a principal forma de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. O segundo é a pessoa ter vários parceiros sexuais. Quanto maior for o número de pessoas com que você se relaciona sexualmente, é maior a probabilidade de você se relacionar com alguém que tem um IST. O terceiro é a idade, porque segundo o IBGE, eles realizaram uma pesquisa em 2015, adolescentes, jovens entre 14 a 25 anos são mais suscetíveis a comportamentos de risco e à prática do sexo desprotegido. O quarto é compartilhar objetos hospitalares. Materiais hospitalares como agulhas, seringas ou objetos cortantes como tesouras podem transmitir ISTs também. E o quinto é o contato com o sangue contaminado. Algumas ISTs podem ser transmitidas pelo contato do sangue, por feridas e mucosas de pessoas contaminadas. Bom dia a todos, eu sou a Giovana e agora eu vou abordar sobre a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e são transmitidas principalmente por meio do contato sexual, seja ele anal, oral ou vaginal, com uma pessoa que esteja infectada sem o uso da camisinha feminina ou masculina. A transmissão de uma IST pode acontecer ainda da mãe para o filho durante a gestação, no parto ou na amamentação. Bom, a primeira IST que eu vou explicar é sobre o cancro mole, que é causado pela bactéria Haemophilus ducreyi e transmite pela relação sexual com uma pessoa infectada sem o uso da camisinha. Gonorreia é infecção por clamídia. A sua transmissão é pelo contato sexual e o uso da camisinha é a melhor forma de prevenção. Doença inflamatória pélvica. É uma síndrome clínica que ocorre quando a gonorreia e a infecção por clamídia não são tratadas, atingindo os órgãos sexuais internos da mulher. Essa infecção pode ocorrer por meio do contato de bactérias após a relação sexual desprotegida. A herpes genital é causada por um vírus que é transmitida por meio da relação sexual, seja ela anal, oral ou vaginal, sem o uso da camisinha com uma pessoa infectada. Por ser muito contagiosa, a primeira orientação a quem tem herpes é dar uma maior atenção para os cuidados de higiene, como lavar as mãos, não estourar as bolhas, evitar o contato das bolhas com outras pessoas e não aplicar pomadas no local sem a recomendação profissional. Infecção pelo HTLV. É causada pelo vírus T linfotrópico humano, que atinge as células de defesa do organismo, os linfócitos T. A sua transmissão ocorre pela relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada, pelo compartilhamento de seringas e agulha durante o uso de drogas, pela transmissão vertical, que é da mãe para o filho, e principalmente pelo aleitamento materno. Linfogranuloma venéreo. É causado pela Chlamydia trachomatis, que atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha. A sua transmissão é pela relação sexual desprotegida com uma pessoa infectada. Por isso, o uso da camisinha é sempre recomendado e também deve-se ter cuidado com a higiene íntima após a relação sexual. A tricomoníase é causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e sua transmissão ocorre pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada. Por isso é sempre importante ressaltar o uso da camisinha feminina ou masculina e também sempre cuidar da higiene íntima após a relação sexual. A próxima doença a ser apresentada é o HIV/AIDS. É uma doença séria que afeta todo mundo. A transmissão do HIV se dá principalmente por via sexual, oral, anal ou vaginal. Mas também existem outras formas de transmissão, que são por meio da transfusão de sangue contaminado e seus derivados, através de drogas injetáveis, compartilhamento de instrumentos que furam ou cortam não esterilizados, canudos e cachimbos, ou por meio da transmissão vertical da mãe para o filho. E também vale destacar que, mesmo assintomático, o portador do HIV ainda pode transmitir o vírus.
Já a AIDS, ou a síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da doença causada pelo vírus do HIV. Mais vulnerável, o organismo fica mais sujeito a diversos agravos, as chamadas infecções oportunistas, que vão de um simples resfriado a infecções mais graves como tuberculose e câncer. Hepatites virais. Elas são um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, graves ou moderadas. A hepatite A, também conhecida como hepatite infecciosa, é uma doença transmissível aguda pelo vírus HAV, que em geral não apresenta sintomas na fase inicial. A sua transmissão é fecal-oral devido a condições precárias de saneamento básico de água, de higiene pessoal e de alimentos contaminados. A hepatite B, também chamada de soromóloga, é uma doença infecciosa causada pelo vírus HBV. Como esse vírus está presente no sangue, no esperma e no leite materno, a hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível que, em geral, na sua fase inicial não apresenta sintomas. Porém, quando evolui para formas crônicas, podem levar a complicações como a cirrose, câncer de fígado, transplante e óbito. Sua transmissão se dá através do sangue contaminado, da mãe infectada para o filho durante a gestação ou parto, ao compartilhar materiais como seringas, agulhas, objetos de higiene pessoal, lâminas de barbear ou depilar, escova de dentes, alicate de unhas e outros objetos que furam ou cortam, ou utilizado na confecção de tatuagens e colocação de piercing, e também através de relações sexuais desprotegidas com a pessoa contaminada. Sífilis. Bom, a sífilis é uma infecção bacteriana e a maioria das pessoas diagnosticadas com essa infecção tendem a não ter conhecimento sobre, podendo transmiti-la aos seus parceiros sexuais por meio de relação sexual, seja ela oral, anal e ou vaginal. Agora eu vou falar sobre o HPV. É uma infecção causada pelo papilomavírus humano, que trata-se de um vírus que atinge a pele e as mucosas, causando verrugas ou lesões precursoras de câncer, como câncer de colo de útero, garganta ou ânus. A principal forma de transmissão desse vírus é pela via sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa não precisa apresentar sintomas, mas quando a verruga é visível, o seu risco de transmissão é muito maior. O uso da camisinha durante a relação sexual geralmente impede a transmissão do vírus, que também pode ser transmitido da mãe para o filho durante o parto. Bom dia, meu nome é Luana e eu vou explicar como funciona o tratamento das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Começando pelo cancro mole, o tratamento dele é realizado através do uso de antibióticos e também é importante manter cuidados básicos de higiene, lavando a região com água morna e, se necessário, com sabão para a região genital, para evitar possíveis infecções. E é importante também evitar o contato íntimo durante o tratamento. A clamídia ela é realizada também através do uso de antibióticos, como, por exemplo, a azitromicina ou doxiciclina ou amoxicilina. A gonorreia também pelo uso de antibióticos, são eles a ciprofloxacina e a azitromicina ou a ceftriaxona e a azitromicina. Só que em menores de 18 anos gestantes, a ciprofloxacina é contraindicada, sendo a ceftriaxona um medicamento de escolha. A doença inflamatória pélvica, ela também é realizada através do uso de antibióticos, mas dependendo da gravidade da doença, pode ser necessário ser realizado um procedimento cirúrgico para tratar a inflamação ou drenar abscessos, por exemplo. E o principal antibiótico recomendado pelo médico é a azitromicina. A herpes genital, o tratamento dela é feito com a aciclovir, que é um potente remédio antiviral contra a herpes, e esse tratamento ele não elimina o vírus do organismo, mas ajuda a reduzir a intensidade e a duração dos episódios de sinais que aparecem na região genital. A infecção pelo HTLV, na verdade, não há um tratamento específico para a infecção, mas o paciente ele deve ser acompanhado em serviço de saúde especializado para diagnosticar e tratar precocemente doenças que podem estar associadas. Linfogranuloma venéreo tem alguns antibióticos que podem ser administrados no início da infecção, como, por exemplo, doxiciclina, eritromicina ou tetraciclina, mas o inchaço pode persistir se os vasos linfáticos estiverem irreversivelmente danificados. A tricomoníase, o seu tratamento é realizado através do medicamento metronidazol, só que no caso das gestantes, esse tratamento deve ser adaptado, por isso que é importante fazer o tratamento com conhecimento do obstetra. A HIV/AIDS, ela não existe o tratamento capaz de curar a infecção por HIV, mas tem alguns remédios antivirais que ajudam a eliminar a carga viral no sangue, evitando não só o agravamento da doença, mas também impedindo a transmissão da infecção. E esses antivirais podem ser lamivudina, tenofovir, efavirenz ou gidanosina. A hepatite A não tem um tratamento específico porque o próprio corpo se encarrega de eliminar do próprio vírus, mas pode ser feito com medidas caseiras, como, por exemplo, repouso, beber bastante água, remédios como anti-inflamatórios, analgésicos e uma boa alimentação. A hepatite B, o tratamento dela é parecido com o tratamento da hepatite A,
e ela inclui repouso, dieta, hidratação e a não ingestão de bebidas alcoólicas. E também, se for necessário, a pessoa pode tomar alguns medicamentos para aliviar os sintomas, como febre, dores musculares, de cabeça, enjoos e vômitos. A sífilis, o medicamento de escolha é a penicilina benzatina, que também é conhecida como benzetacil, e ela deve ser administrada em doses que variam de acordo com o estágio da infecção. O HPV, o tratamento pode ser feito através do uso de remédios em forma de pomada, a realização de cirurgia, tratamento com laser ou crioterapia. Porém, independentemente do tratamento, é importante manter uma boa higiene íntima e usar camisinha em todas as relações sexuais, verificando se o preservativo cobriu bem as verrugas. Gente, bom dia. Eu vou falar um pouquinho agora da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e ela pode ser feita de 3 formas: com o uso da camisinha, os exames de rotina e a vacinação. Como que funciona a camisinha? A camisinha são 2 tipos, a feminina e a masculina. Ambas têm a mesma eficácia, funcionam do mesmo jeito e protegem de todas as infecções sexualmente transmissíveis, além de uma gravidez indesejada. Ela deve ser utilizada em qualquer tipo de relação sexual, seja ela vaginal, oral ou anal. Então, ela é a mais importante de todas e pode ser encontrada em todos os postinhos de saúde gratuitamente. Agora, dos exames, os exames basicamente são mais feitos por pessoas que não têm um parceiro fixo e fazem relação sexual sem o uso da camisinha. Os exames são feitos para identificar alguma infecção sexualmente transmissível e essa pessoa acaba fazendo o exame para evitar que passe de uma pessoa para outra ou esteja com a infecção. Então, pessoas que não utilizam a camisinha fazem basicamente esse exame, mas esse exame combinado com a camisinha é 100% seguro, porque apesar disso a camisinha pode estourar, pode acontecer alguma coisa de errada, então é importante fazer os exames para saber se não tem nada de errado e nenhuma infecção. E por último, falando um pouquinho da vacinação, basicamente é a vacinação para o vírus da HPV, que pode ser realizada em adolescentes de 12 anos, e ela evita HPV, que é basicamente o câncer do colo do útero.